Oi pessoal, então estamos aqui de novo para iniciar mais um desenvolvimento. Nesse vídeo a gente vai criar uma aba ali do zero, a primeira aba do nosso dashboard, que vai ser de mercado de games. A gente vai criar alguns gráficos, cards, algumas medidas, né, os KPIs, vai organizar ali a base e vai mexer um pouquinho ali no Power Query, tá? Vai ser um vídeo mais rápido, com coisas mais simples, mas que eu acredito que vai agregar bastante. Então, bora lá aprender mais um pouquinho. Ok, bora lá. Já tô com o relatório do vídeo anterior aberto, né? No vídeo anterior, a gente acessou o site da Kangli, né? Pegou, baixou o arquivo no CSV e importou aqui para dentro do Power BI. A gente fez apenas isso, né? E agora a gente vai transformar isso, vai começar a criar o nosso relatório, criando medidas, o visual. Eu já criei aqui, adiantei, né, em questão de layout, para trazer já uma coisa mais pronta para vocês. Então eu já criei aqui um visual. A gente vai criar essa primeira aba, esse report, ele vai ter várias abas, vai ter botões de navegações, mas a gente vai fazer aqui por etapa. Então essa primeira etapa é para criar essa aba de mercado de games, onde a gente vai trazer 6 KPIs diferentes, né? Então, total de jogos, total de vendas, vendas da América do Norte, Europa e Japão, e vendas no resto do mundo. A gente vai trazer esses dados formatadinho. Esse vai ser o layout inicial que eu gostei, então eu quero usar ele. Vamos trazer aqui, então, esse visual de tendência de lançamento ao longo dos anos. Vou mostrar para vocês como fazer cada um desses gráficos, né? Como colocar os filtros, fazer essa opção aqui de limpar filtros. Então é isso. Bora lá começar a montar esse dash. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é criar uma aba com um nome de mercado de games, né? Que vai ser aqui a nossa primeira aba do dash. E aí, para você fazer isso, é só clicar aqui no maisinho e ele já vai criar bonitinho. Eu vou excluir a antiga, né? E vamos começar aqui a montar o layout. Se a gente olhar aqui no visual anterior, eu começo criando aqui um título e colocando uma linha de separação para depois trazer os cards, né, os KPIs e tudo mais. Então, vamos fazer isso aqui primeiro. Para gerar o título, a gente vai clicar em inserir e vai trazer aqui uma caixa de texto. Nessa caixa de texto, a gente vai escrever aqui o nome da aba. Esse aqui é mercado de games. E agora a gente vai formatar esse título para ficar parecido com o que eu fiz no relatório anterior, tá? Eu vou colocar aqui o tamanho desse texto como 24. Então, já tá aqui no tamanho, vou trazer aqui como negrito e vou atualizar a cor dele para a cor padrão do Power BI mesmo aqui, ó, tá vendo? Ele já tá no tema padrão, então eu fui seguindo já o padrão que o Power BI já me dá para ser mais rápido. Então, eu quero uma cor azul, peguei aqui ó, o último tom do azul aqui do próprio Power BI e selecionei. Então, pronto, a gente já tem aqui o nosso título, eu só vou redimensionar aqui para deixar ele mais bonitinho. E aí, uma coisa importante de fazer aqui é vir aqui em efeitos e tirar aqui a tela de fundo dele. Agora você não vai ver muita diferença porque o nosso fundo tá branco, mas se eu colocasse isso em qualquer outro lugar que tivesse uma outra cor de fundo, daria diferença, tá? Então, beleza, eu já tenho aqui o meu título. Opa, é mercado de games. Então, ok, agora eu vou inserir a linha, né? Pra gente deixar aqui bonitinho. Então, vem aqui, ó, inserir, formas, e aqui tem a linha. Ela já vai vir no padrão aqui bonitinho. Só vou diminuir aqui o tamanho, porque eu quero que ela fique... Não vou pegar o tamanho total, né? Vou deixar aqui um pouquinho de cada lado aqui, e depois eu só centralizo aqui no meio. E o próprio Power BI já te dá essa opção, tá vendo? Ele já gera aqui uma linha bonitinha te mostrando. Então, eu já tenho aqui, né, games, a linha. Eu vou chegar isso aqui um pouquinho mais para baixo, porque a ideia é gerar essa opção aqui, né, colocar esse fundo, né, aqui, para eu colocar botões de navegações. Nos próximos vídeos, a gente vai criar outras abas. E a gente vai ter, eu acho que umas 5 abas diferentes. E aqui vai ter um botão de navegação para você poder navegar em todas elas. Por isso que eu já deixei isso aqui criado, tá?
Então, vamos criar aqui a nossa forma pra gente inserir, né? Deixar aqui pronto para inserir esse botão de navegação. Então, vamos inserir aqui, ó. Forma, ela já tem aqui meio que pré-fixado o que eu quero. Então, já vou inserir aqui bonitinho, vou deixar aqui do tamanho que eu quero. Vou colocar, vou adicionar ela aqui. Quero mais ou menos aqui. Vou alinhar aqui com a linha de baixo para deixar bonitinho, né? Diminuir aqui um pouquinho só. Ok, então para deixar isso daqui, né, formatado, dar esse visual, né, tipo da borda mais escura e aqui um pouquinho mais claro, o que que a gente vai fazer? A gente vai selecionar a forma que a gente fez, vai vir aqui em estilo, vai trocar aqui pro cinza e olha, eu tô sempre escolhendo aqui as cores padrões do Power BI, tá? Então, vim aqui, ó, no cinza, no tom de cinza mais escuro que eu tenho, vou colocar aqui a transparência em 95%, então ele já trouxe aqui. E como eu já estava com a borda da cor azul, ele já ficou bem parecido, mas esse ainda não é o tom do azul que eu estava usando. Então eu vou vir aqui, clicar aqui em estilo e vou selecionar ele aqui. Pronto, nem deu muita diferença, porque os dois eram o tom de azul, né? Mas tá bonitinho agora. Beleza, então aqui eu já tenho aqui o meu título, o lugar onde vai ficar os meus botões de navegação e a linha separando bonitinho. O que eu vou fazer agora é criar os meus cards. Então agora a gente vai criar os nossos cards, né? E para isso eu vou trazer aqui, né, um retângulo, um cardzinho aqui. Vou selecionar mais ou menos aqui o tamanho que eu quero para esse card. E aqui, para distribuir bonitinho, eu vou colocar um tamanho aqui, né, de 94 por 200. Que aí ele já vai ficar no tamanho bonitinho que eu quero. E agora eu vou deixar aqui no mesmo formato que essa opção de cima. Então, o que a gente fez aqui foi vir em estilo, cor de preenchimento, a gente troca para aquele cinza mais escuro, coloca aqui a transparência em 95. Mas eu ainda quero meus cantos arredondados. Então, aqui, ainda nas formas, né? Eu vou colocar aqui, ó, cantos arredondados, tá vendo? Eu vou colocar aqui, vou testando, né? Tipo, ó, 15 já ficou bom. Então, é isso que eu vou usar. Agora, eu sei que eu vou ter 6 KPIs diferentes. Então, eu vou ter 6 cards para adicionar aqui. O que eu vou fazer é isso aqui, ó. Ctrl C, 1, 2, 3, 4, 5. Porque o sexto já estava criado. Vou pegar o último card só, vou trazer para cá, para poder alinhar aqui com o primeiro. E de vez eu ficar aqui trazendo um por um, que vai dar um trabalho bem grande, a gente vai selecionar tudo. Vai vir aqui em formato, alinhamento, a gente vai jogar para cima, para pegar tudo na mesma linha, né? E depois a gente vai vir aqui de novo em alinhar e vai distribuir horizontalmente. Então pronto, bem rápido a gente já conseguiu criar aqui todos os nossos cards e deixar bem alinhadinho na tela. Se você olhar aqui com o nosso original, ó, tá bem próximo já do que a gente fez. Beleza, então agora eu já tenho o card. Eu quero criar então agora o nosso painelzinho aqui de filtros, né? O que eu vou fazer é dar Ctrl C no fundo que eu já tenho dos meus cards, Ctrl V, vou colocar ele aqui, dar um espacinho um pouquinho aqui, coloco ele aqui e aumento o tamanho aqui mais ou menos do que eu acho que vai ser o meu filtro. Ok. Agora eu vou trazer aqui Ctrl C, Ctrl V aqui na minha linha e vou colocar aqui também para poder separar o título do filtro, né, dos meus filtros de verdade, né? Então, aqui eu já tenho a minha linha bonitinha. E agora eu vou trazer o meu filtro, o texto do meu filtro, né? Como eu já tenho o título e o meu título, eu já tirei o fundo, né? A gente já tinha ajustado bonitinho. Eu vou colocar ele aqui, só vou renomear filtros. Vou alinhar aqui, ó, centralizar o filtro bonitinho. Vou alinhar ele aqui bonitinho para ficar sempre centralizado certinho.
E vamos diminuir aqui um pouquinho o tamanho. Eu acho que 16 vai ficar bom. Então, pronto. É isso. Sem muito segredo. Você já tem aqui o filtro, tá separando aqui tudo certinho. Depois a gente adiciona aqui as segmentações, tá? Agora, a gente vai começar a criar os nossos bloquinhos, né, aqui para poder adicionar os nossos gráficos, né? Então, eu já tenho a distribuição mais ou menos do que eu quero, né, do que eu já fiz aqui. E eu vou precisar, então, de, ó, 1, 2, 3 bloquinhos. Então, vamos lá para colocar isso daqui. Como a gente já tem os fundos, eu vou usar isso aqui como exemplo, Ctrl C, Ctrl V. Alinho aqui bonitinho, para ficar sempre alinhadinho, certinho. Eu vou trazer ele até aqui mais ou menos, para ficar alinhado. Aqui vai ser um visual do gráfico, né? Vai ser um dos gráficos que eu vou gerar. E Ctrl C, Ctrl V aqui, vou alinhar com o card também, para poder trazer as outras duas informações. Então, nesse primeiro bloco, eu vou trazer o lançamento dos jogos, né? Deixa eu voltar aqui no relatório anterior para vocês conseguirem ver. Eu vou trazer aqui, ó, o lançamento dos jogos ao longo dos anos, top 5 gêneros mais populares e o total de jogo por gênero. E depois a gente vai ter uma linha de tendência aqui ao longo dos anos. E os filtros, é claro. Então, eu já tenho aqui mais ou menos o lugar de cada um, né? Só a minha tela, que ela tá muito pequenininha, eu preciso que ela cresça para baixo para eu conseguir inserir todas essas coisas que eu quero colocar. Então, eu vou selecionar aqui um lugar aqui um lugar da tela em branco, né? Vou vir aqui em formatação, configurações de tela, vou trocar esse tipo aqui para personalizar e vou trocar minha altura para 2. Só para eu ter ele grande aqui mesmo e depois a gente diminui, não tem problema. Só vou dar um zoom aqui para voltar para a gente conseguir continuar desenvolvendo. E aqui eu já tenho, então, tudo que eu preciso, né? Já tô aqui com os meus cards, tenho aqui as duas opções que eu vou colocar os meus gráficos e faltou o da linha de tendência de baixo. Então, vou só criar ele aqui, ó. Ele pode ser um pouquinho menor, né? E pronto, só vou deixar alinhadinho. E ok. Eu gosto de fazer assim e deixar os gráficos no lado, essa opção de filtro aqui, por quê? Pode ser que entre mais dados no futuro, o cliente ele queira mais opções de filtros. E se você deixar aqui uma parte já organizadinha justamente para isso, é muito fácil você simplesmente vir aqui e fazer isso aqui crescer e ir adicionando quantos filtros forem necessários que o cliente pedir. Se for um filtro de botãozinho que você clica aqui, navegação, ele abre, claro, vai ficar muito bonito, né? Tipo, mas a manutenção vai ser muito mais trabalhosa. Então eu prefiro já mostrar uma forma mais simples de fazer para você ter menos trabalho possível, tá? Então aqui, a gente já tá aqui, então vamos começar a organizar aqui a nossa base para a gente criar os nossos KPIs, né? Então é isso. Para a gente começar a criar, então, os nossos KPIs aqui dentro, eu não vou simplesmente jogar dentro aqui da minha base, sair jogando medidas ou simplesmente pegar um valor aqui e jogar aqui dentro para simplesmente somar uma coluna, enfim, eu não posso fazer isso porque isso aqui pode dar problema para você no futuro. Por quê? Vamos supor que esse relatório mude, o que vai acontecer no nosso caso, porque esse relatório está sendo criado em cima de uma base que é em CSV, porém, no decorrer aqui dos vídeos que eu vou postando, a gente vai transformar esse CSV numa fato, dimensões, então vai ter todo um processo de ETL, onde a gente vai pegar esse CSV, vai criar a dimensão, vai criar fato e vai ser uma base totalmente nova. O nome das colunas vão mudar, vai acontecer um monte de coisa. Se aqui eu simplesmente tivesse. Vou jogar um gráfico aqui. Tá, então, se aqui eu simplesmente tivesse um gráfico e jogado aqui o campo aqui, né, e deixado o Power BI fazer isso aqui, ó, soma de total de vendas, né? Se eu deixasse ele fazer isso, quando eu fosse alterar essa venda, eu ia ter que vir aqui, gráfico por gráfico, e ir trocando para as colunas novas, porque mudou e tudo mais. Da forma que eu vou ensinar vocês a fazer, vocês não vão precisar fazer isso.
porque o máximo de alteração que a gente vai ter, talvez seja na medida mesmo, porque aqui a gente vai jogar uma medida criada. Então, qualquer alteração na medida já vai replicar para cá, você não vai precisar ficar mexendo nos gráficos. E isso facilita muito, tá? Então, ok. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? O primeiro gráfico vai ser o de lançamento ao longo dos anos. Então, vamos colocar aqui o título, né? O título dele vai ser lançamento ao longo dos anos. Já vou deixar ele formatadinho, a gente já vai arrumar as medidas aqui bonitinho, formatar aqui a nossa base, tá? Então, beleza. Então, relançamento ao longo dos anos. E aí eu quero, né, formatar aqui o nosso título para deixar ele centralizado. Eu quero colocar a cor do texto branca e eu vou colocar a tela de fundo do meu título com o padrão do Power BI, que é esse aqui, né, esse azul. Então, é isso. Principal, né, tipo, já foi feito, é isso daqui, eu só vou dar uma centralizadinha aqui, uma organizadinha mais ou menos. E a gente vai, mais uma coisa, né, geral aqui, vamos tirar aqui a tela de fundo do relatório. Geral, opa, efeitos, tela de fundo. Vamos tirar isso daqui, porque aí ele já vai ficar dentro do bloquinho que a gente criou ali, bonitinho. Então, ok. Para eu começar a criar as minhas medidas, né, para trocar isso daqui, né, tirar essa soma series que tá direto, vamos criar aqui primeiro uma tabela de medidas mesmo. Então, a gente vai clicar em inserir. Desculpa, vai clicar aqui em página inicial, né? Inserir dados. E aí, aqui dentro, a gente vai escrever, ó, medidas. Coluna nada, a gente não vai mexer, até porque a gente vai apagar isso daqui. E vai carregar. Pronto, a gente já tem essa tabelinha aqui, ó. Repara bastante nesse modelo, tá? Como que ele tá aqui, ele tá quadradinho porque é uma tabela. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui ela, vai clicar em nova medida e a gente vai criar a nossa primeira medida, que vai ser o total de jogos, né? Então, a gente vai clicar aqui, ó. Opa. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Vai colocar aqui, ó. Total de jogos. E esse total de jogos, ele vai ser a contagem de linhas ali da minha tabela, tá? Então, vou ter aqui um count. Opa, count. E eu vou usar para contar BGC, vamos contar. Aí pode escolher qualquer coluna, eu vou escolher essa coluna name aqui. Só a contagem de linhas mesmo. Então, o total de jogos ali da minha base. E pronto, vamos dar Enter. Com essa primeira medida criada aqui, a gente vai clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos da coluna 1 e vai excluir ela, excluir do modelo. Pode excluir sem medo, porque isso daqui eu quero que seja uma tabela de medidas. E aí, se você olhar aqui, ó, essa tabela já virou uma calculadora, né? Então, isso aqui indica que só tem medidas aqui dentro mesmo. Então, pronto, a gente já tem aqui a nossa primeira medida. Vamos já criar todas as outras que a gente vai precisar, tá? Então, nova medida aqui, vamos trazer aqui agora o total de vendas. Então, vamos lá. Total de vendas, e aqui vai ser o sum da minha coluna global, né? Tudo tá vindo aqui da VG Sales, né? E aqui eu tenho a minha Global Sales, que é a minha coluna total de vendas, né? Então, pronto. Só fazer isso. Vamos para a próxima. A gente vai pegar aqui, né, vendas na América do Norte. Então, nova medida. Vendas na América do Norte. E aqui vai ser o sum da nossa tabela VG Sales, somando a coluna NA Sales. Jéssica, como que eu sei que é isso? Vendas na América do Norte é essa coluna que você está fazendo, que você está pedindo aqui. Eu sei disso porque lá no site
no site da Kangli, né, na nossa base de dados lá de vendas de videogame, lá tem a descrição de todas as colunas. E a partir disso, da leitura daquela descrição, que se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá assistir que você vai entender melhor do que eu tô falando. A partir dessa descrição, eu sei que coluna eu tenho que somar, contar, o que eu tenho que fazer para conseguir gerar essas medidas certinhas, tá? Então, lá na base, lá no site, ele já tá falando que NA underline sales são as vendas na América do Norte. Então, por isso que eu sei que se eu somar isso daqui, ele já vai me trazer, vai ser essa informação, tá bom? Então, vamos fazer aqui a próxima, né, que é vendas na Europa. Então, aqui, ó, nova medida, igual sum, nossa VG Sales. Vamos trazer aqui a coluna Eu Sales. Pronto, fechou? E agora vamos fazer aqui a do Japão, vendas no Japão. Nova medida. Nova medida, vendas no Japão, igual sum, VG Sales. E aqui a gente vai buscar a coluna JP Sales. Pronto. Faltou agora a vendas no restante do mundo, né? Então vamos colocar aqui, nova medida, venda restante do mundo. E essa daqui vai ser igual ao sum também da nossa base VGC, coluna Outers Sale. Ok. E agora, o que eu quero fazer também é trazer aqui uma medida, né? Criar uma medida para a gente saber quando foi que esse relatório atualizou. E para isso, a gente vai criar uma medida chamada. Opa, deixa eu abrir aqui para ficar maiorzinho. A gente vai criar uma medida chamada atualização do report. E nessa atualização, o que a gente vai trazer? A gente vai concatenar o texto, né? Ó, report, poderia ser relatório, tá? Aí vai da sua preferência. Atualizado em. E aqui a gente vai. Aqui, fechou, né? O texto que a gente quer. E eu vou concatenar isso daqui. Então eu vou usar o E comercial para fazer isso. E vou concatenar com a hora de atualização do relatório mesmo. Então, quando eu clicar lá em atualizar alguma coisa, atualizar tudo aqui do relatório, ele sempre vai ficar alterando essa data. Então, aqui a medida, né, para isso é now, quer dizer, agora, né? Então, ele vai me trazer a data e a hora que foi atualizado esse relatório bonitinho. Então, pronto, eu já tenho aqui todas as minhas medidas, tudo que eu preciso, certinho, né, para isso. E a gente pode começar aqui a adicionar essas informações dentro do visual, né? Então, por exemplo, lançamento ao longo do ano, né? Vamos arrumar esse título aqui que tá tudo junto, né? Ao longo aqui tava tudo junto ali, ao longo dos anos. Ok. Para cá, eu quero trazer a minha coluna de ano. Isso, eu quero trazer aqui a minha coluna de ano, bonitinho. E vou trazer a minha medida de total de jogos. Porque eu quero saber a quantidade de jogos, né, lançados aqui ao longo do ano. Então, eu tenho aqui o meu ano de lançamento e a quantidade que foi lançado bonitinho. O que a gente precisa formatar aqui nessas medidas, tá? Para cada uma delas, a gente vai tratar o tipo dos dados. Essa daqui não precisa, porque é um texto concatenado, eu quero que traga exatamente isso, né? Tipo, data e hora e o texto. Então, eu não vou fazer nada, mas essa total de jogos, ela é quantidade, né? Se eu simplesmente vir aqui, ó, e rótulo de dados, habilitar, tá vendo que ele tá trazendo a informação dessa forma. Isso aqui não é uma visualização legal, tá? Se você puder, nunca deixe dessa forma. Sempre tenta formatar para deixar assim, ó. Você vai clicar aqui, vai colocar aqui, ó, a casinha decimal, né? Você vai adicionar. Pode deixar zeradinho aqui, não tem problema. E aqui em rótulo de dados, você vai trocar. Cadê? Rótulo de dados, séries, essa posição, outro, não, na posição não.
que é valores. Aqui, valor, em rótulos de dados, valor, você vai vir aqui e vai trocar essa aqui, ó, exibir unidade para nenhum. E aí, quando você fizer isso, você já tratou aqui para aparecer a vírgula, né, o ponto nas casas decimais, então ficou visualmente aqui melhor essas opções. E aí, outra coisa que a gente faz aqui que eu não gosto é isso aqui, ó, essas opções aqui que aparecem 1000, esse total de jogos, eu não quero isso. Não quero que isso fique aparecendo. E isso daqui é tudo no questão de eixo, né? De exibição do eixo. Então eu vou vir aqui no meu eixo X e vou tirar. E vou tirar o título também dele. Porque eu já tenho o título, eu já tô falando o que é, então eu não preciso trazer essas informações aqui embaixo. Então, eu só apaguei aqui bonitinho. E vamos alterar aqui de vez year, né? Como o relatório está inteiro em português, é bom você sempre deixar padronizado essas informações, tá bom? Então, se você está trazendo os dados em português, mantém. Mantém tudo, né? Rótulo, tudo no mesmo padrão. Então, pronto, a gente já tem aqui nosso primeiro visual, né? De lançamento ao longo dos anos. E agora a gente vai fazer o próximo, né? Que é top 5 gêneros mais populares. A gente vai adicionar aqui. Eu vou colocar isso aqui pela metade. Aqui. Vou deixar aqui, vou trocar o tipo de gráfico. Eu dei Ctrl C nesse gráfico que já está formatado aqui no padrãozinho que eu quero. Dei Ctrl V para cá. E vou trazer aqui uma coluna de barra. Beleza, não tá legal aqui, porque aqui eu tô trazendo ano, né? E eu não quero, fica muito grande mesmo, tá feio isso. Eu quero trazer o gênero, né? Então eu vou trazer aqui de vez ano, vamos substituir isso daqui por gênero. Ele já ficou melhorzinho, né? A abertura aqui dos dados. Como a gente já tinha formatado esses dados aqui, né? Para nenhum, aquela unidade, né? Para nenhum, aqui ele já respeitou. Então, é uma coisa a menos que a gente tem que mudar. E aqui a gente vai precisar alterar o título, né? A gente quer trazer só o top 5 de... como que é? Top 5 de gêneros mais populares. Então, vamos lá. Aqui, vamos trocar esse nome. Top 5 gêneros mais populares. Pronto. Top 5 gêneros mais populares. Isso aqui ainda não é um top 5. Isso daqui é só a quantidade de jogos. Seria a mesma coisa que esse cara aqui, só que aberto por gênero, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer o top 5 dessa informação. Para a gente conseguir ter esse top 5, a gente vai precisar tratar esse dado aqui no filtro, tá? Então, você tem aqui a opção do filtro aberto. Você vai selecionar aqui esse total de jogos, né? Gênero, quer dizer, porque é o que a gente está abrindo aqui bonitinho, ó. Seleciona o visual, ele trouxe tudo que está aqui dentro. E ele quer dizer o quê? Tem aqui, ó, total de jogos, que é a medida, e tem o gênero, que é essa informação aqui de baixo, né? Ação, esporte, música, enfim. E aí, o que você vai fazer? Você vai selecionar esse cara aqui, você vai trocar para N superior, vai colocar 5, porque a gente quer os 5 maiores valores, então top 5 de gênero mais popular. E aqui a gente vai colocar a nossa medida, né, de total de jogos. Então, quando você colocar isso daqui e aplicar, ele já vai trazer apenas 5 valores aqui bonitinho com base nisso. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Pronto, ele já trouxe. O que a gente tem que alterar aqui, que não tá alterado, é a questão do gênero, né? Então, vamos alterar esse nome aqui. Você pode alterar aqui mesmo, ó. Gênero ou apaga, porque isso aqui é o eixo X e como a gente não usa, né? Tipo, pode excluir, não vai fazer diferença. Pronto. E agora a gente vai fazer o quê? Dar Ctrl C nessa base, vai jogar aqui. Porque aqui a gente tem o total de jogos por gênero. Então, vamos trocar aqui o título.
total de jogos por gênero. É isso. Total de jogos por gênero. Pronto. Só que esse cara aqui tá com top 5, né? Então a gente vem aqui, ó, limpa a borrachinha. Então aqui eu tenho top 5 e aqui eu tenho todo mundo, tá? Então pronto, aqui a gente já tem algumas coisas, né? Já tem aqui alguns visuais já criados, já tá bonitinho. E aí falta criar a nossa linha de tendência ao longo dos anos, tá? Pra gente conseguir criar isso daqui, pra gente ter uma linha de tendência, a gente precisa ter uma coluna com data na base. E a gente não tem. Vamos clicar aqui em transformar dados e eu vou mostrar isso pra vocês. Aqui em vez de sales, olha, se a gente olhar aqui a nossa base, a gente vai ver que tem aqui a coluna ano, só, que inclusive tá como texto, porque a gente tem NA, então tem anos aqui que estão em branco nessa base. Por isso a importância de tratar tudo isso, tá? Criar fatos, dimensões, porque tudo isso aqui a gente identifica e consegue já trazer uma base totalmente estruturada, né? Bem feita para dentro do relatório e não tem esse tipo de problema. Então, beleza, eu já tenho aqui a minha coluna de ano e eu quero trazer uma linha de tendência. Só que a linha de tendência no Power BI ela só vai funcionar se a gente tiver uma coluna de data bonitinha. Como eu não tenho, eu só tenho um ano, eu vou criar uma coluna de data em cima dessa coluna aqui. Então, eu vou colocar sempre o primeiro dia do ano para... Então, aqui 2006 vai ser sempre 1/1/2016, 1/1/1935. E com isso eu vou conseguir criar minha linha de tendência, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, em adicionar coluna de exemplo da seleção, porque eu só quero que seja baseada no meu ano. E aqui, quando a gente clica, clicou 2 vezes, ele já te dá a opção bonitinha, que é o que eu quero que traga, tá vendo? 1/1/2016. A gente olhar o ano aqui, ó, é 2006, né? Então, quando eu faço isso daqui, ele já vai preenchendo para todos bonitinho, ó. 1996, 1996. Bonitinho para todo mundo, ó. 2013, 2013. Ele já criou. Eu vou deixar com esse nome mesmo aqui, ó, de data. E... ok, criei aqui. E isso é muito importante você olhar, tá? Tá vendo que aqui, ó, tá um pouquinho azul? Isso significa... Tá azul, tá vermelho. Significa que essa coluna aqui, ela tem algumas coisas que estão com erro. Por quê? Porque tem anos que estão vazios. Então, ele não conseguiu juntar NA barra e ainda transformar isso aqui em data. Ele deu erro. Então, pra gente corrigir isso, e isso é uma coisa que você tem que se atentar, tá? Olha aqui sempre e vê se as suas colunas estão certinhas. Porque senão, quando você fosse aplicar e começar a criar o relatório, ele ia dar um erro. E até você descobrir o porquê, o que aconteceu, talvez demorasse um pouquinho, tá bom? Então, o que eu faço para corrigir isso, tá? Eu venho aqui em substituir valores e tem aqui a opção já, o substituir erros. E para quando eu tiver um erro, que quer dizer que a minha coluna do texto do ano lá era um NA, eu quero que ele me retorne nulo. Eu não quero que me retorne nada, eu quero que simplesmente não tenha erro mesmo. Então pronto, olha, minha coluna ela já ficou bonitinha, tá vendo? Ficou certinha, 0 erros, tem 10 linhas vazias, né? E o restante tá ok. Então, pronto, tá bonitinho aí. Agora sim, eu posso fechar e aplicar, porque eu já tenho a informação que eu preciso aqui para conseguir criar minha linha de tendência, tá? Então, beleza, eu vou dar Ctrl C nesse relatório aqui de cima, Ctrl V, eu vou jogar aqui embaixo. Vou trocar aqui o formato do meu gráfico para um gráfico de linha. E aqui ele já me trouxe mais ou menos no formato que eu quero, mas eu quero uma linha de tendência bonitinha, então não é isso. Aqui no lugar do ano, eu vou trazer a minha coluna de data. Ele vai abrir desse jeito para você, mas você vai clicar aqui, ó, e vai selecionar a opção de data, tá? E, mais uma vez, por isso que é importante você sempre ter uma dimensão de data, você tratar isso aqui de uma outra forma, né? Para não ficar abrindo, tá vendo essas hierarquias aqui? Isso aqui que o Power BI faz, ele pesa. Então, eu tenho um outro vídeo
aqui no canal falando sobre performance, né, do Power BI e mostrando exatamente isso, tá? Que só de você fazer algumas configurações, como ter uma DIN Data, formatar os dados, fazer algumas configurações, quanto diminui o tamanho do seu Power BI, quanto melhora algumas coisas, tá? Então, vale a pena você dar uma olhadinha, tá? E continua acompanhando porque a gente vai fazer a ETL dessa base, a gente vai tratar tudo e aí você vai ver a diferença de uma para outra, tanto em ETL, performance, tudo. Então, beleza, eu já tenho aqui então os dados bonitinho, né? Já tá aqui, ó, bonitinho, os anos, trazendo, eu já tenho aqui as informações, mas eu quero a linha de tendência, eu quero que apareça essa linha de tendência. E aí você vai clicar aqui, ó, adicionar mais análise do seu visual. E aqui você vai trazer aqui essa opção de linha de tendência. Ele habilita isso, então você consegue fazer e pronto, você já trouxe aqui a linha de tendência bonitinha. E é isso, agora a gente vai ajustar aqui o título, né, desse relatório, porque aqui é tendência de lançamento ao longo dos anos, ok? É isso, vou tirar aqui o rótulo, né, do eixo X, porque a gente não quer trazer isso, pronto. Como eu tirei de todos eles, vamos tirar desse daqui também, né? Porque senão se você tira de um, vamos padronizar tudo. Esse daqui é do eixo Y, né? Então vamos tirar aqui o título do eixo Y. Pronto, ele já tá falando que é ano, tá mostrando o ano, então pronto, é isso. Então ok, a gente já tem aqui todos os visuais que eu falei que ia fazer com vocês, a gente já fez. Tá faltando então aqui os nossos cards com as outras medidas, tá? Então, bora lá fazer isso. O que a gente vai fazer é aqui, ó, clicar aqui ó, em cartão. Ele já vai gerar aqui um cartãozinho aqui bonitinho. O que você vai fazer é colocar aqui o cartãozinho por cima, ó. Por cima do card, por cima do cartão que você já fez. Você vai começar a configurar ele agora, né? Então, vamos trazer aqui a medida de total de jogos. Ele tá bem grandão, bem feinho, né? A gente vai ajustar isso daqui. Então, vai vir aqui em rótulo de categoria, a gente vai apagar, porque eu não quero que apareça nada. O valor do balão, a gente vai tirar desse alto para nenhum. E a gente vai trocar a cor pro padrãozinho que a gente tá usando em todo o Power BI, tá vendo? Vai deixar aqui tudo certinho. Vamos diminuir isso daqui um pouquinho pra... Deixa eu ver, vamos colocar 18. Pronto, vamos padronizar isso aqui em 18 para cada um. Beleza, e na verdade, vamos voltar aqui o rótulo de categoria. Desculpa aí, gente. Vamos deixar aqui para você saber o que que é, né? Porque senão eu teria que adicionar um título no cartão. Então, total de jogos, a nossa medida ela já tá criada aqui com os nomes bonitinhos que eu quero que apareça, então vai ficar bem legal dessa forma. Só que olha o que aconteceu, como eu distribuí o meu cartão certinho aqui em cima, e ele meio que apagou o meu fundo, né? E isso não é legal. E isso tá acontecendo por conta da minha tela de fundo. Então, a gente vai ter que vir aqui em efeitos, ó, tela de fundo e tirar. A gente faz isso, vai lá, tá tudo muito lindo agora. E agora o que eu vou fazer? São 6, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jogo o último pra cá de novo. Vamos selecionar... esse daqui não vai dar muito certo, porque senão ele vai distribuir todos novamente, eu não quero. Então, nesse caso desses cards aqui, vocês vão ter que fazer manual mesmo aqui, colocando um por um. Se eu distribuísse de novo, ele ia bagunçar o que estava embaixo. Poderia ter feito embaixo, sei lá, alinhar e depois jogar tudo para cima, mas foi rapidinho colocar aqui. Ok, então vamos começar a substituir aqui. Eu tenho aqui o meu total de jogos, agora eu vou trazer aqui o meu total de vendas. Ó, vamos só substituir no total de vendas. Aí do total de vendas, a gente tem total de vendas na América do Norte. Vamos colocar aqui o da Europa, do Japão. Do Japão e vamos colocar aqui o do restante do mundo. Só que olha só, a gente não formatou as medidas, então elas estão tudo junto, feia, a gente não colocou formatação nenhuma, esse aqui tá bonitinho, as outras estão horrível. Então, vamos ajustar isso daqui para que ele fique bonitinho também, né?
É só vir aqui, ó, você vai selecionar a sua medida, essa aqui já tá ajustada, vamos pra próxima, ó, não tá, vamos adicionar aqui as casas decimais, vamos adicionar aqui também, vamos fazer isso aqui em todas as medidas, no restante do mundo, e pronto. Ele já tá bonitinho. Agora, aqui os fotos de caloria, eles estão tão legais, mas tá vendo que tá ultrapassando? Esse daqui tá ultrapassando um pouquinho. Pra gente não deixar isso acontecer, vamos diminuir aqui um pouquinho o tamanho do rótulo de categoria. Ele tá em 12, se a gente colocar aqui talvez em 10, olha, já ficou bom. Então a gente pode vir aqui agora, ó, pincelzinha, e passar aqui para os demais, tá? Porque aí ele vai ficar menor, vai enquadrar, e se um tá de um tamanho, a gente tem que manter o padrão de todos. Então, pronto, ele já tá bonitinho, a gente tem todas as medidas, né? Tem aqui o visual. E agora vamos criar aqui as nossas segmentações de dados. Pra gente fazer isso, então eu vou clicar aqui no segmentação de dados, né? No filtro. Vamos colocar aqui no tamanho bonitinho. A gente vai trazer aqui 2 filtros, tá? Bem simples agora no início, qualquer coisa a gente adiciona mais depois. Mas como aqui a gente tem gênero e ano, a maior parte das informações aqui dessa aba é gênero e ano, então vamos adicionar aqui o filtro de gênero, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em cabeçalho de segmentação de dados e vai desabilitar isso daqui para não aparecer. A gente vai vir aqui em geral no título e vai adicionar um título aqui de gênero. E eu faço isso aqui porque vamos supor que mude depois o meu gênero, né? Tipo, não é mais não vem mais dessa base, ela tá vindo de uma dimensão, que é o que vai acontecer no futuro, tá? Se eu deixasse ela continuar pegando aqui do nome, se trocasse o nome da coluna, eu ia ter que vir aqui e arrumar de novo e tudo. Colocando aqui no título do gênero, eu posso trocar aqui, ó. Vou colocar, sei lá, name. Ó, troquei a opção. Tá vendo que o meu título se manteve o mesmo? Isso facilita muito na hora de você desenvolver e dar manutenção num report. Então, é muito mais fácil dessa forma, tá? Beleza, então seleciona ele aqui, vamos fazer mais uns ajustes finos aqui, né? Na configuração de segmentação, a gente vai tirar isso daqui dessa lista, né? Pra deixar aqui suspenso, que ele fica mais bonitinho, tá vendo? E aí agora o que eu gosto de arrumar é a questão da cor, né? Vamos tá tudo azul no relatório, vamos deixar isso aqui tudo azul. Então eu só pesquiso cor aqui e vou alterando tudo que tá habilitado. Então, cor do texto, ó, vou deixar aqui, ó, padrãozinho do Power BI, que é o que a gente já estava usando. Tudo que der para alterar aqui para cor, ó, a gente vai trocando, tá vendo? Cor da borda, cor do fundo, ó, tela de fundo a gente vai tirar, não precisa colocar. E é isso. Pronto, a gente já tem aqui, ó, tá formatado bonitinho, tá tudo certinho. A gente tem aqui o gênero. Ctrl C, Ctrl V no nosso filtro que já está ok. E vamos trazer aqui o ano, né? Ou podemos inverter também. Deixar o ano em cima e o gênero embaixo. Então, a gente traz aqui o ano para esse. O gênero continua aqui, né? E aqui a gente vem no título e só ajusta bonitinho para geral, título e ano. Aí, ok. Eu tenho aqui, então, vamos supor que eu selecione, né? Uma opção legal de deixar aqui também para os filtros, tá? É isso aqui, ó. A gente vai vir aqui em configuração da segmentação, em seleção. A gente vai colocar essa opção de mostrar tudo. E essa seleção múltipla com Ctrl a gente apaga. Porque aí a gente não precisa ficar apertando Ctrl para sempre estar selecionando uma coisa ou não, tá vendo? Só de clicar sem apertar o Ctrl, ele já vai funcionar. E tem a opção de selecionar tudo, que vai ajudar bastante. Outra opção também é essa opção de pesquisa. Então, você pode deixar ela habilitado aqui, ó. Agora tá com esse certinho, tá vendo? E aí, quando você for, você consegue fazer uma pesquisa aqui, então, bonitinha. Eu posso pesquisar aqui, sei lá, 2004, ó. E aí, ele já me traz a opção bonitinho. Também é bem mais fácil. Só tem que tomar cuidado para sempre deixar isso daqui no padrão, sem nada.
Mas é isso. Então, aqui já tá habilitado bonitinho. Vamos só configurar esse cara aqui para deixar com esse formato também, né? Configuração de segmentação, ó. Seleção, tira aqui, habilita esse, que é o seleção tudo. Vem aqui, nos 3 pontinhos no gênero e coloca aqui. Ele só não vai te dar essa opção de pesquisa para quando a gente estiver falando de valores, né? Então, número, data, talvez isso ele não mostre, mas tudo que for texto ele vai te dar essa opção de pesquisa aqui bonitinha. Ok, então tá quase pronto, só falta um ajustinho final aqui pra gente finalizar essa última aba, que é a limpeza da segmentação de dados, né? Então vamos supor que eu fiz aqui esses meus filtros aqui, eu selecionei aqui esses caras. Tá, para eu apagar isso daqui, eu teria que vir aqui mesmo no filtro, apagar os 3 pontinhos e apagar mesmo na mão. Isso dá um trabalho, é muito trabalhoso, muito ruim. Então é bom você ter aqui uma opção de seleção mesmo para apagar o filtro e tudo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o meu card, Ctrl C, copiar aqui ele, bonitinho. Vamos ajustar ele, voltar isso aqui para onde estava. E aqui dentro eu vou colocar um botão. Então eu vou vir aqui em inserir, botões, limpar todas as segmentações. E aí quando a gente faz isso, ele gera aqui esse botãozinho, né? De limpar a segmentação. A gente vai formatar esse botão aqui, né? Com o nome dele, né? Então vamos colocar aqui, né? Limpar filtro. E vamos tirar continuando aqui em estilos, né? Vamos tirar aqui a borda. A gente não precisa disso, né? Porque ele já tá aqui certinho. E agora, então, tá aqui, ó, com várias seleções, várias coisas selecionadas. A gente vai clicar, ele já apaga bonitinho e volta aqui pro visual original, tá? E agora, nossa, olha, tá muito grande. Para você não perder tempo e ficar diminuindo isso aqui aos poucos, porque você precisa diminuir e deixar isso daqui do tamanho da tela, né? Então, a altura, você não sabe qual é a altura, você pode colocar muito pouco aqui e acabar quebrando aqui o seu visual. O que eu faço, e isso é uma dica aí para vocês, é isso aqui, ó. Eu gero aqui uma coluna, né? Uma forma qualquer, trago ela aqui até o tamanho que eu acho que a minha tela precisa ter, venho aqui em geral, ó, propriedades, altura. 1050. Aí eu seleciono a minha tela de novo, configuração de tela, e venho aqui na minha altura e coloco 1050. E aí isso daqui é bem mais rápido do que toda hora você, 1000 e pouquinho, tirar mais 10, tirar mais, enfim, você faz essa alteração bem mais rápido. É isso, então vamos comparar esse relatório com o outro. Eu tenho aqui, então, esse relatório que tá desse jeito, tá? Ó, lançamento ao longo do ano, top 5 gêneros mais populares, todos os nossos cards com as nossas medidas, tudo criado aqui dentro da nossa base. A gente trabalhou um pouquinho de Power Query aqui, criando uma coluna ali adicional com base num texto, numa coluna de texto, né, que é o ano. Ok, então se a gente comparar aqui, então, pegar os dois relatórios, tá bem próximo, acho que tá bem próximo, a gente conseguiu fazer tudo bonitinho. Tem aqui o limpar filtros, o filtro bonitinho do ano. E faltou aqui atualizado, né? A opção de atualização. A gente criou a medida, né, para saber quando o relatório foi atualizado e eu não mostrei isso para vocês. Então, deixa eu só alinhar isso daqui um pouquinho melhor. E vamos colocar aqui, então, a nossa medida da atualização, né? Selecionar ela aqui, ela já criou aqui um cardzinho. Eu vou adicionar isso aqui para cá, ó. Coloquei aqui. Deixa eu só ver o que ele criou aqui. Ele criou um gráfico e não é, a gente precisa de um card, tá? Então pronto, a gente tem um card aqui. A gente vai clicar aqui em rótulo de categoria, vai tirar o rótulo de categoria e o valor do balão. A gente vai diminuir isso daqui, vamos colocar 10 de uma vez só para ver como que fica. Então ok, vamos colocar 12 aqui, ó. Beleza, vamos colocar 12. Unidade de valores nenhum, mas nem precisa, porque isso daqui já é um texto concatenado com a data e a hora, que é o now, lembra que a gente falou? E vamos ajustar aqui a cor
né, do balão. Então, vamos colocar aqui o padrão do azul que a gente tá usando aqui em todos os relatórios, né? Então, pronto. Aqui eu já tenho, vamos deixar ele um pouquinho mais pra cá, né, pra ficar alinhadinho. Então, aqui, agora sim a gente tá com tudo completinho, né? Nos próximos vídeos a gente vai criar as outras abas, né? Criar tudo, até criar o glossário, deixar o relatório tudo bonitinho, criar os botões de navegação. Vai ter uma coisinha bem legal que eu vou colocar, que vocês vão ver que no botão de navegação dá para ter ícones e isso é bem legal. Mas isso nos próximos vídeos, tá? Por enquanto, né, esse relatório é isso mesmo, então se a gente comparar aqui, ó, os dois, o que eu já tinha feito antes, o que a gente fez junto agora aqui do zero, tá igualzinho. Vamos só ajustar aqui a exibição da página para deixar ele alinhadinho, né, certinho, olha. Temos todas as informações. E é isso. É isso, então, a gente criou a nossa primeira aba completa ali junto, né, de mercados de game. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado, né, que eu tenha acrescentado algo a mais aí para vocês. E a gente se vê na próxima.